Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Salles Finance. Vamos falar sobre uma série de vídeos novos que eu vou lançar para vocês, trilha buy and hold. Nosso foco aqui no canal é falar de investimentos financeiros, principalmente em renda variável, com foco de longo prazo, baseado na metodologia buy and hold, com o objetivo de formação e acúmulo de patrimônio para o longo prazo, visando tranquilidade financeira. Pessoal, a motivação para fazer esse vídeo ou essa série de vídeos, foi que tem muita gente nova entrando na Bolsa de Valores nesses últimos tempos, em investimentos em renda variável. E tem muita gente que ainda não teve a oportunidade de conhecer a Bolsa em baixa. Em algum momento vão conhecer também. Por enquanto, nos últimos 3 anos ela esteve em alta, bastante em alta a Bolsa brasileira, assim como a Bolsa americana já está em alta há mais ou menos 10 anos. E para poder falar de buy and hold, a pessoa precisa entender e passar também por essas experiências de bolsa em alta e bolsa em baixa. Senão a pessoa vai achar que bolsa é rendimento positivo o tempo todo, o que está acontecendo no momento, mas não é uma verdade absoluta, porque se a pessoa pensar assim, ela vai em algum momento tomar um tombo inesperado. Então, nosso objetivo é difundir a metodologia buy and hold, com esse objetivo de longo prazo, e acompanhar o investidor novato e também aqueles que quiserem se interessar mais sobre o buy and hold, para entender um pouco mais dessa metodologia, certo? Hoje a gente vai falar então sobre um estudo do professor Jeremy Siegel, seu livro Stocks for the Long Run. Vamos falar, mostrar um gráfico legal que ele tem, e vamos pegar 2 exemplos aqui para mostrar como isso funciona na prática, tá bom, pessoal? A ideia dos vídeos é ter mais ou menos 10, 15 minutos, a gente falar um pouquinho, mas fazer um acompanhamento, e quem tiver dúvidas, quiser se aprofundar um pouco mais, pode deixar dúvidas aí no comentário, mandar mensagem no inbox, e também quem gostar pode dar um like e se inscrever aí no canal para receber novos vídeos, tá bom? Lembrando que tem vídeos aí já no canal. Tem um vídeo falando sobre se preço importa ou não e para quem importa. Outro vídeo falando sobre distribuição de proventos e como isso afeta a cotação. E 2 vídeos aí sobre balanço 2019 fechados da Porto Seguro e da loja Renner também. Então vamos começar, pessoal. O livro que eu comentei com vocês é esse aqui, Stocks for the Long Run, do professor Jeremy Siegel. Esse livro foi lançado pela primeira vez em 94, mas a 5ª edição dele é de 2014. Ele traz muitos conhecimentos legais aí para a gente poder debater. Vale a pena quem estiver começando e quiser entender um pouco mais sobre o mercado de ação. Esse é um dos livros mais legais aí para começar, tá? Vou mostrar 2 gráficos bacanas que tem no livro dele para a gente poder falar um pouco sobre ações de longo prazo. Isso aqui, pessoal, é um gráfico dos retornos das ações, os bonds, que são títulos, né? Bonds e bills são títulos, e stocks são as ações. Os bonds e bills, a diferença deles é o prazo, né? Bonds costumam ser títulos de longo prazo e bills de prazo mais curto. E o professor Jeremy Siegel, ele pegou o retorno das ações, que no gráfico está como equities, apesar de no título estar stocks, dos bonds e dos bills em vários países. Olha só o que acontece: Itália, Bélgica, França, Alemanha, Espanha, Japão, todos esses países. E tem um gráfico aqui do mundo, né? Todas no longo prazo, nesse prazo aí de 1900
a 2012, o retorno anualizado das ações bate o retorno dos títulos da renda fixa em todos os países. Em alguns bate por mais, outros bate por menos. Por exemplo, na Dinamarca aqui a gente tem, parece que é a Dinamarca ou é a Finlândia, acho que é a Dinamarca. A gente tem os bons chegando um pouco mais perto das ações. Em outros lugares como Austrália, África do Sul, equities muito maiores, Estados Unidos, enfim, para mostrar como no longo prazo as ações batem os títulos. Nos Estados Unidos, a gente tem o gráfico famoso aqui do professor Jeremy Siegel. Vamos entrar nesse site aqui. Esse aqui também está no livro, mostrando a realidade dos Estados Unidos, de 1802 a 2012. Olha só o retorno das ações, 6,6 retorno anualizado em mais de 200 anos. R$1 aplicado em ações virou 705 mil dólares. $1 aplicado virou 755 mil dólares nesse período. E 6,6% pode parecer pouco, mas não é, porque primeiro que isso já é depois da inflação, né? E lembrando que os juros nos Estados Unidos são bem mais baixos que no Brasil, né? Hoje os juros no Brasil está baixo, mas historicamente não foram. Mas nos Estados Unidos sim, costumam ser baixos há muito tempo. Então 6,6 acima da inflação é um grande retorno. E aí ele compara com outros investimentos e mostra como realmente as ações batem qualquer investimento no longo prazo. Por quê? Apesar da forte volatilidade, que é chamado de risco nos estudos, né, na academia, é chamado, eles comparam risco à volatilidade, só que pro investidor de longo prazo, risco não é bem isso. Risco não é o quanto que varia o preço, o risco é mais a capacidade da empresa ou da companhia, enfim, de manter os seus negócios, manter os seus números, né? Esse é o risco dela. Mas assim, na academia, na faculdade, enfim, os estudiosos analistas, risco é igual a volatilidade, né? Então eles falam que maior risco, maior retorno. Então, para ter um maior retorno, você tem que aceitar maior volatilidade. As ações realmente são mais voláteis nesse sentido, os preços variam mais, porém são os que têm o maior retorno. E por quê? Porque se a economia, se os títulos estão dando X%, é esperado que as empresas que representam a parte produtiva da economia têm que dar mais, porque senão a economia não ia girar. Essa é mais ou menos a lógica de porque as ações acabam rendendo mais, acabam tendo que bater a renda fixa, né? Porque existe o setor produtivo está nas ações. As ações representam as empresas, e as empresas representam o setor produtivo. Se eles renderem menos que a renda fixa, põe o dinheiro na renda fixa, que é um empréstimo com certas garantias, que é mais seguro, porque você colocaria nas ações. Então, mais ou menos esse é o motivo porque isso acontece. E aí, pessoal, só mostrando dois exemplos aqui. Peguei esse gráfico do Google mesmo. Hoje, o S&P 500, que é o índice de ações dos Estados Unidos, um dos índices, né? Ele está em 3.360 pontos, mais ou menos. Em 1990, vou botar aqui em fevereiro, ele estava 332 pontos. Ou seja, ele está praticamente, quer dizer, praticamente não, mais de 10 vezes o que ele era há 30 anos atrás. Então, mostra como as ações realmente tendem a ter esse retorno de longo prazo. Por quê? Porque são empresas, as empresas que investem, empresas que criam novos produtos, novos serviços, que trazem benefícios para
para a população, enfim, trazem algum tipo de ganho para a população, e eles acabam, se uma empresa é duradoura, ela consegue criar novos serviços, aumentar os preços de seus produtos, de seus serviços, e aí ela tende realmente a faturar mais, e faturando mais, a expectativa é que as ações cresçam também, porque os resultados futuros vão ser elevados também. Então o investidor que compra vai esperar que no futuro ele receba mais em troca. Então isso acaba elevando o preço das ações também. Mas sempre lembrando que tem uma empresa por trás, e que não é só a cotação. A cotação, para quem investe no longo prazo, é o menos importante. Né? A cotação ela tende a seguir os fundamentos da empresa. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa, mas no longo prazo a cotação vai seguir o que a empresa produz, o histórico da empresa, como ela é administrada, se ela consegue controlar bem suas dívidas, se as suas finanças, sua contabilidade indicam que a empresa está avançando, está evoluindo. Toda essa evolução vai acabar sendo refletida no preço, porém lá no longo prazo. No curto prazo pode acontecer qualquer coisa. E aí, pessoal, também um exemplo brasileiro aqui do Ibovespa, não é o melhor índice do mundo, porém dá para fazer algumas comparações aí também. Por exemplo, aqui no dia de hoje ele está a 115 mil. Vou só descer um pouquinho para mostrar que em 1995 ele estava mais ou menos na casa dos 5 mil pontos. Então dá para dizer que o índice Bovespa ele aumentou 23 vezes. Ah, foi melhor que os Estados Unidos? Não, foi ele teve o seu aumento, até porque, como eu disse, ele é um índice que é cheio de defeitos, já mudou várias vezes, ele muda, né? Enfim, tanto o percentual das empresas que estão listadas no índice, quanto a quantidade, já foi muito mais voltada a commodity, hoje ainda é, mas também tem empresas que não são tão boas, enfim. Essa é uma outra discussão. Mas só para você ver que mesmo assim ele é um índice que representa as principais empresas e as empresas crescem. E é engraçado, né? Você pode fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente pega o S&P 500, lá nos anos 2000 aqui até o 2003, ele teve uma queda, a bolha foi bem acentuada, a bolha do .com, né? Dos Estados Unidos foi bem acentuada, e no Brasil até teve uma certa influência, mas nem tanto. O que você pega de 2009 e mais ou menos 2012, teve uma certa influência, mas não foi tanto. Já a crise de 2008, aqui ela em 2009, em fevereiro de 2009 até agora o S&P 500 cresceu de 800 pontos mais ou menos até a pontuação que ele está agora, cresceu praticamente 5 vezes. Enquanto o Ibovespa demorou, vou baixar um pouquinho aqui, demorou bastante para se recuperar. Ele recuperou lá em 2009 o que ele tinha perdido em 2008 e depois ele foi baixando. Parou lá em 2016 de cair. Em fevereiro de 2016 ele voltou a subir e aí ele sobe praticamente do 40 mil até onde a gente está, praticamente quase 3 vezes aí, mostrando que o comportamento em cada bolsa é um pouco diferente, mas que as ações mesmo assim tendem a ter um grande rendimento no longo prazo. Então, por isso é tão importante a gente ter uma parte dos investimentos em renda variável e entender como eles funcionam também. Hoje a gente vive esse momento altista aí, praticamente 4 anos aí de um mercado de alta no Brasil, nos Estados Unidos já praticamente 10 anos, e
E muitos que entraram na Bolsa do Brasil, antigamente a gente tinha mais ou menos 500, 600 mil CPFs ativos, hoje a gente já tem mais de 1,5 bilhão. Muitas pessoas não pegaram esse período, né? Não conhecem essa parte de 2010 a 2016, como foi o índice caiu, mas quer dizer, as empresas boas subiram bastante. Você tem Lojas Renner, Drogasil, essas empresas multiplicaram por 10. Mas assim, você tem uma bolsa em queda, né? Pelo menos um índice Bovespa em queda. As boas empresas não, mas o índice em queda, então, mesmo empresas boas, você pode ter conseguido comprar uma cotação muito mais em conta, sem motivo, né? Sem fundamento para isso. Ou seja, o fundamento da empresa era bom e a cotação não refletia isso. Mostrando que no curto prazo, e curto prazo não é só um dia ou um mês, pode ser mais do que isso, né? É pouco para você poder auferir os ganhos da renda variável. Então, quem começou aqui em 2008, eu tive a oportunidade de começar em 2008, eu já brincava naqueles simulados, enfim, aprendi tudo que era errado de se fazer pensando em buy and hold. Vi essa queda toda, vi essa retomada, depois esses tantos anos de mercado em baixa e agora essa alta, pelo menos aqui no Brasil. E você vai aprendendo que as empresas de qualidade, elas passam por isso tranquilamente. Vai ter momentos de queda de cotação, de alta de cotação, mas o fundamento da empresa estando intacto, você sabe que lá para frente você vai ter esse ganho também. Então, bom, nosso primeiro vídeo é sobre isso. Espero que quem é novo e quem quer aprender um pouco mais siga com a gente essa trilha aí. Pode fazer comentário, tirar dúvidas, se inscreve aí no canal para a gente poder bater um papo, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.